Bom, então o exercício nos informou as coordenadas de U, as coordenadas de V, e nós temos aqui uma equação, além de U e V, aparece também o vetor W. E é esse vetor W que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar a abscissa e a ordenada de W que satisfaz essa equação. Bom, tem dois caminhos para a gente percorrer. Por exemplo, um deles é você já substituir as coordenadas de U e V nesta equação e ir trabalhando aqui com aplicando as definições que serão necessárias, como multiplicação por escalar e adição ou subtração de vetores. Outro caminho é você trabalhar algebricamente com a equação como ela está aqui, sem substituir as coordenadas, até que você consiga uma expressão para W, e essa expressão vai envolver os vetores U e V. E aí você vai substituir as coordenadas de U e V só no final. Eu prefiro a segunda maneira, que a gente trabalha com menos números ali, menos parênteses. Para mim é mais interessante. E é a forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. A primeira definição que nós vamos ver é a multiplicação do escalar por vetores. Vamos relembrar aqui esta definição. Nessa questão, basicamente, nós vamos usar as definições, as operações com vetores. Então, a primeira delas, antes da gente escrever, vamos colocar aqui coordenadas arbitrárias para os vetores. Por exemplo, se U tem as coordenadas x1 e y1, e V tem as coordenadas x2, y2, então, da forma que nós definimos, nós temos escalar vezes vetor. Escalar vezes vetor, você vai pegar o escalar e vai multiplicar por cada coordenada do vetor. Então, se o vetor tem coordenadas x1 e y1, você vai ter kx1, ky1, ok? A próxima operação que nós temos é a adição de vetores, U mais V. Somar dois vetores vai resultar em um vetor cuja primeira coordenada é a soma das primeiras coordenadas dos vetores. E a segunda coordenada, que é a ordenada, é a soma das ordenadas dos vetores. Então, é tudo muito organizado. Então, tem tudo é muito lógico, muito organizado, então é fácil a gente conseguir compreender e trabalhar com isso de uma forma bem natural. Então, olha só, aqui nós não vamos substituir as coordenadas por enquanto. Então, nós não vamos usar essas duas aqui logo no início, porque nós não temos as coordenadas dos vetores. Então, aqui nesse momento, nós vamos trabalhar com as propriedades. Então, além da definição, lá no livro, tem também as propriedades. E aqui nós vamos recorrer às propriedades. Lá no livro diz o seguinte, ó, tem uma propriedade que quando tem um escalar multiplicando a adição ou subtração de vetores, esse escalar multiplica cada um dos termos, que é a distributividade. Outra coisa que nós vamos ver é o seguinte, esse menos que nós temos aqui, ele pode ser explicado quando essa constante K é negativa. Então, por isso que nas operações com vetores não foi definido o U menos V, porque na verdade ele é uma consequência destas duas que nós já temos aqui. Por exemplo, quando K for negativo, e se você fizer U mais KV, que seria U, e supondo que o K é menos 2, por exemplo, U menos 2V, basta você calcular o menos 2V com esta propriedade aqui, que é o menos 2 que multiplicaria cada coordenada, e observar o menos 2V como uma soma, que ficaria U mais menos 2V. É dessa forma que foi explicado lá. E aí, que coincide com você fazer a subtração das coordenadas correspondentes. Então, por isso que ela não foi listada aqui, porque ela é uma consequência, tá? Então, vamos lá para a resolução do exercício. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 1 sobre 2 que multiplica 2U.
1 sobre 2 que multiplica menos 2w, mais 3w igual a 1 sobre 2 que multiplica 2w, 1 sobre 2 que multiplica v sobre 2, certo? Então, aqui nós temos várias simplificações que podem ser realizadas. Ó, simplifico 2 com 2, aqui também. Então, aqui vai ficar mais u. Aqui, ó, a operação mais vezes menos. Então, ficou menos w. Mais 3w é igual. Aqui vai ficar w e aqui vai ficar v sobre 2, ok? Então, continuando. Próximo passo. O próximo passo, a gente vai começar já a ter a intenção de isolar o w, porque é o vetor que nós queremos. No primeiro membro, nós temos menos w mais 3w. No segundo membro, nós temos w. Então, nós vamos passar esse w do segundo membro para o primeiro membro. Esse negócio que eu acabei de falar, vamos passar o w para o primeiro membro. Lá no livro está bem explicado que isso é resultado de você adicionar em ambos os membros da equação o termo que faz com que no segundo membro o vetor resultante seja nulo. Então, quando você faz w menos w, como o w é o vetor oposto a w, isso aqui vai dar vetor nulo. E vetor nulo somado com qualquer outro vetor, que nesse caso vai ser v sobre 2, continua sendo v sobre 2. Então, mas você não pode somar menos w apenas no segundo membro. Então, tem que somar também no primeiro membro. Mas no segundo membro ele vai sumir por conta desta propriedade. E no primeiro membro ele precisa ficar lá registrado. Por isso que tem esse menos w aqui. A mesma coisa acontece com os números reais. Tudo vem das propriedades do vetor oposto, do número oposto. Tá? Então, quando a gente fala vou passar para o primeiro membro, vou passar para o segundo membro, tem a explicação matemática por trás disso, tá? Mas a gente pode fazer esse caminho mais curto, sim. Então, vocês estão percebendo aqui que essa equação é como se fosse uma equação de números reais, né? A única diferença aqui que você sabe que essas letras que estão aqui são vetores, mas por enquanto porque as propriedades elas são todas muito parecidas, né? Então você está lidando aqui com essa expressão algébrica com as mesmas propriedades que você trataria lá nos números reais. Então olha só, o que nós temos agora? Menos w mais 3w menos w, então vai ficar menos 2w mais 3w. Vai ficar w positivo, só w, ó, positivo. E aqui no segundo membro vai ficar v sobre 2 menos u. Então, chegou nesse momento aqui, ó, que você já tem uma expressão para w. E é nesse momento que você vai começar agora a substituir as suas coordenadas. Esse v sobre 2, da mesma forma que eu falei que não foi definido que é a subtração, também não foi definido divisão, né, por número. Nós vamos olhar esse v sobre 2 como sendo 1 sobre 2 que multiplica v. Tá? Então, eu tenho aqui a multiplicação, ó, de 1 sobre 2 vezes v, que vai multiplicar 1 sobre 2 em todas as coordenadas do vetor. Então, olha só, nós vamos aqui substituir as coordenadas de v, substituir as coordenadas de u. Vamos pegar 1 sobre 2 e multiplicar em cada coordenada. Então, vai ficar, ó, aqui, a gente não efetuou, vai ficar 1 sobre 2 que multiplica o vetor v, que é 2 sobre 3. Primeira coordenada, vou simplificar 2 com 2. Então, vai ficar 1 sobre 3, que é esse número que está aqui. Aqui na segunda coordenada é 4. Então, é 1 sobre 2 vezes 4. Então, vou simplificar 4 com 2, vai ficar 2. Aqui no segundo membro, ou no próximo termo, esse negativo, ele multiplica cada coordenada. Mas se você multiplicar, lembre-se de trocar o sinal aqui fora. Se você já multiplicar esse negativo em cada coordenada do vetor, então aqui vai ficar mais, porque é como se fosse mais menos 1 que multiplica as coordenadas do vetor, certo? Primeira coordenada, segunda coordenada, ok?
Se não multiplicar, o que você faria? Você faria a conta já usando o sinalzinho de menos da seguinte forma, ó. Aqui ficou 1/3, né? Você colocaria 1/3 menos 3/5, ou seja, ficaria assim, ó, vamos escrever aqui, ó. Ficaria 1/3 menos, que tá aqui fora, abre o parêntese, menos 3/5. Ficaria isso, ó. Aí menos com menos mais, então ficaria 1/3 mais 3/5, que é o que tá aqui, ó. 1/3 mais 3/5. E aqui ficaria 2 menos 1/3, que é o que está aqui. 2 menos 1/3. Agora, para você calcular 1/3 mais 3/5, tira o MMC de 3 e 5, que dá 15. Então, ó, 15 dividido por 3. Lembra que a gente vai dividir embaixo e o resultado é multiplicado pelo numerador. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes o 3 que está aqui em cima. Então, 5 mais 9. Então, ficou 14 sobre 15. Tá aqui. E aqui nós vamos tirar o mínimo também. Só que o mínimo aqui é 3. Aqui o número do denominador é 1, né? Então, o mínimo é 3. Vai ficar 3. Esse número aqui, vamos só voltar para ver qual que é. É 2, né? É 2. Então, 3 vezes 2, 6. Menos 1, aí dá esse 5 aqui. Aqui essa continha tá errada, aqui é 2, ó. Eu tinha errado esse número aqui antes. Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Certo? Que é esse número aqui. Então, nós conseguimos encontrar o vetor. Se você quiser tirar... Não é necessário, mas se você quiser substituir esse vetor aqui na primeira equação, agora todas as coordenadas, os cálculos do primeiro membro têm que coincidir com os cálculos do segundo membro. Isto é, o vetor resultante aqui com as operações do primeiro membro vai ser igual, substituindo aqui, ó, vai ser igual às coordenadas obtidas aqui no segundo membro, certo? Caso você fique inseguro, achando, sem saber se acertou ou se errou, tá ok?